Minha querida, seja muito bem-vinda à nossa aula especial terapêutica do quadro Mulheres em Busca de Sentido. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e terapeuta de esposas e há 9 anos eu ensino mulheres a se tornarem fortes, sábias e maduras para ocuparem os seus lugares como guardiãs amorosas do seu casamento. E nesse quadro nós estamos aprofundando temas especialíssimos sobre como encontrar o sentido da vida, o sentido daquilo que nós viemos fazer nesse mundo. Hoje, com muita alegria, nós vamos falar sobre o sentido do matrimônio. Por que você se casou? Para que você se casou? O que Deus espera do seu casamento? Como você pode dar sentido ao seu casamento, independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje? Mas antes da gente entrar nesse assunto, que eu estou muito feliz de compartilhar com você, eu já vou te falar. Curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Porque assim o YouTube entende que é um conteúdo bom, que é um conteúdo que vai ajudar as pessoas e ele dissemina para mais pessoas por aí. Toda segunda-feira tem aula nova, aula terapêutica para você encontrar verdadeiramente a felicidade e aquilo que Deus quer para você no seu casamento, na sua vida. E nessa aula nós vamos falar sobre o sentido do matrimônio. Nós vamos abordar o sentido do matrimônio para a Santa Igreja Católica e também o sentido que você pode dar na sua vida matrimonial através das práticas da logoterapia. Se você não sabe, eu sou logoterapeuta. O que é a logoterapia, Jaque? É a terapia do sentido da vida, onde nós adentramos um processo de entender o para que nós fazemos cada coisa da nossa vida. Qual é o sentido de agirmos em cada situação da nossa vida e aqui, em especial, dentro do seu casamento. Mesmo que você esteja numa grande crise ou que você esteja num momento de lua de mel, num momento de amadurecimento e paz dentro do seu casamento. Vamos juntas? Você já parou para se perguntar qual é o sentido do casamento? O que Deus quis quando criou o casamento? Será que eu sei exatamente o que significa o matrimônio? Eu digo para você que, mesmo casando conscientemente do que era o matrimônio, no início tudo parecia ser um conto de fadas. Eu me apaixonei pelo Renato, nós nos amamos, nós criamos esse compromisso com Deus perante a igreja e mergulhamos no matrimônio. Mas é ao longo da vida que a gente vai vendo o matrimônio ser mais fecundo, ser mais maduro. É ao longo da vida que eu fui entendendo muito mais sobre isso, muito mais sobre o que era o amor, muito mais do que receber sentimento, muito mais do que viver em paz, muito mais do que ficar juntinho. Também é bom, é maravilhoso, não vou dizer que não é. Mas, além disso, é um caminho de santidade, é um caminho de aperfeiçoamento mútuo. E é o que nós vamos ver aqui, o que Deus quer com o sacramento do matrimônio. Na logoterapia, nós entendemos que todo ser humano precisa dar sentido à sua vida. Sendo assim, quando você não encontra sentido nas pequenas coisas que você faz, você adoece, você entra numa crise existencial. E, infelizmente, isso é muito mais comum do que se imagina. Nós vamos falar sobre isso por aqui. Em algum momento da nossa vida, a gente se pergunta para que fazer tudo isso? Poxa, não vai melhorar nunca? Ou então ouve as pessoas dizerem que casamento não é bom, que não vale a pena. Você, em algum momento da sua vida, você olha para o seu marido e diz, mas que homem foi esse que eu me casei? Para que eu fui me casar com esse homem? Por que eu fui me casar com esse homem? Como eu consegui casar com esse homem? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Muitas das minhas clientes, tanto de terapia quanto de mentoria, chegam com essa dor. Eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu casei com esse homem. Infelizmente, isso é verdade. Isso é comum, muito mais comum do que você imagina. Se você está vivendo isso, não saia desse vídeo. Fique até o final, porque eu quero muito que você entenda isso aqui. O matrimônio é um sacramento, ou seja, o sinal visível da graça de um Deus que é invisível.
O matrimônio é um sacramento de serviço, igualzinho ao da ordem, ou seja, do padre, do sacerdote. Então a gente precisa entender que o matrimônio é um sacramento de servir e não de ser servida. Já começa por aqui que muitas de nós casou achando que seria servida, que seria amada, que seria café da manhã na cama todos os dias, um homem para dizer pra gente que ama e tal. Isso é muito gostoso, mas não é o sentido do matrimônio. E se você vive pensando sobre isso, muito certamente você está em crise existencial e já chegou até a pensar em desistir. Vamos então ao Catecismo da Igreja Católica. Ele vai ser a base para nós falarmos sobre o sacramento do matrimônio. Lá no parágrafo 1601, diz: a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada pela sua índole natural ao bem dos cônjuges, à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo nosso Senhor. A Sagrada Escritura abre-se com a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus, se fecha com a visão das núpcias do Cordeiro. O casamento, ele tem uma visão, Deus traz na Sagrada Escritura uma predileção pelo casamento quando ele quer mostrar a sua própria visão da Santíssima Trindade. Então, o matrimônio é uma prefiguração do casamento da nossa alma com Deus, com a Santíssima Trindade. Então, a comunidade que a gente cria aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, é uma prefiguração daquilo que nós vamos viver no casamento da alma com o seu esposo, com a Santíssima Trindade. De um extremo ao outro, a Escritura fala do casamento e de seu mistério, de sua instituição e do sentido que lhe foi dado por Deus, de sua origem e de seu fim, de suas diversas realizações ao longo da história da salvação, de suas dificuldades provenientes do pecado original, infelizmente, que é o que a gente vive a todo momento. Se você tem dificuldade no seu matrimônio, saiba, é fruto do pecado original. Não tem nenhuma pessoa na face da terra que não viva essas dificuldades. E da sua renovação no Senhor, na nova aliança de Cristo com a Igreja. Por isso, então, Cristo elevou o casamento a sacramento do matrimônio, quando ele fez a sua núpcia com a sua noiva, a Igreja. O matrimônio na ordem da criação. Aqui ele fala sobre a união íntima, a íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e dotou com suas leis. O próprio Deus é o autor do matrimônio. Olha isso. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher. E aí, aqui, bem no finalzinho do parágrafo 1603, tem uma frase que eu amei. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Então, não é só sobre você. O casamento não é só sobre você. É sobre você, sobre o seu marido, sobre a sua família e sobre toda a sociedade. Uma sociedade é feita e santificada através da família. É a nossa primeira sociedade, é a nossa primeira célula, é a nossa primeira comunidade. Então, ali é o alicerce de toda a sociedade. Por que a gente está vendo tanta coisa ruim no mundo? Porque a família está sendo desestruturada há muito tempo. Mas agora, no nosso tempo, tem realmente tido um ataque ferrenho, violento contra as famílias. E esse vídeo e essa sequência, essas aulas terapêuticas tem como objetivo fazer você abrir os seus olhos, porque o mundo vai querer fazer você desistir. O mundo vai te colocar como uma vítima, sentadinha na cadeira da menina e tudo é culpa do seu marido, tudo é culpa do governo, tudo é culpa disso, daquilo. Mas você precisa entender que você tem uma missão dentro do seu sacramento. E nós vamos falar sobre isso aqui. No parágrafo 1604 diz: Deus que criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano.
pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Deus criado homem e mulher, seu amor mútuo se tornou uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem, como eu já falei da alma sobre o Senhor. Esse amor é bom, muito bom, aos olhos do Criador, que é amor. E esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum de preservação da criação. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. No parágrafo 1641 diz: em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Esta graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Não é sobre desistir, é sobre fortificar a sua unidade indissolúvel. Por esta graça, presta atenção, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Cristo é a fonte da graça. Não é o seu marido que é fonte da sua graça, não é você que é fonte da graça do seu marido. Cristo é a fonte da graça de vocês dois. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e de fidelidade com seu povo, assim agora o Salvador dos homens, esposo da igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. E no parágrafo 1643, o amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa, ou seja, você está completa lá, assim como seu marido também. O apelo do corpo e do instinto, a força do sentimento e da afetividade, a aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal. Aquela que, para além da união numa só carne, não conduz somente a um só coração, senão a um só coração e a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca, definitiva, e abre-se à fecundidade. Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo que não só as purifica e as consola, mas eleva-as a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Ou seja, é muito mais do que viver um dia após o outro, mas é se unir, se tornar uma só carne, se abrir a vida, e aí a gente vai falar sobre isso num outro momento, mas se abrir a vida e um levar o outro rumo a um desenvolvimento cada vez maior enquanto pessoas. E a buscar a santidade. É claro, aqui eu estou falando numa aula terapêutica, em que eu vou dar exercícios terapêuticos para você, mas você sabe que dentro da minha metodologia, Deus é o dono da verdade. Então nós não vamos, aqui você não vai ver algo separado. Você vai ver junto. E é por isso que eu trouxe o Catecismo da Igreja Católica. Vamos juntas? Está comigo? Está tudo certo? Mas você ainda não curtiu esse vídeo? Não acredito. Pode parar agora e curtir aqui. Vou esperar. Curtiu? Ótimo. Vamos seguir? Agora então, nós vamos para as armas terapêuticas, como eu disse para você na aula passada. Se você não viu a aula passada, você vai assistir aqui. O link da aula vai estar aqui na descrição do vídeo para você assistir das 3 forças terapêuticas que toda mulher precisa desenvolver para transformar o seu casamento. O primeiro princípio da logoterapia é a liberdade da vontade, ou seja, você é livre para assumir um lugar de esposa e ser cada vez melhor e oferecer o que você tem de melhor dentro do seu casamento. Você é livre para santificar o seu esposo. Você é livre para perdoar. Você é livre para elevar ou até mesmo diminuir o seu casamento. Então a liberdade da vontade vai fazer com que você olhe e diga, independente do que eu estou recebendo,
Eu darei o meu melhor, porque eu decido dar o meu melhor. Na vontade de sentido, você vai direcionar a sua vontade, o seu desejo, o propósito de ser uma mulher melhor e santificar o seu matrimônio. Independente, mais uma vez, daquilo que você recebe do seu marido. E a terceira é o sentido da vida. Qual é o sentido do seu matrimônio? Qual é o sentido da sua vida matrimonial? É a união, a fecundidade e a santidade sua, do seu marido e da sua família. Então é esse lugar que você precisa ocupar para se tornar a mulher que Deus quer que você seja dentro do seu matrimônio, independente daquilo que você esteja recebendo. É claro e evidente que eu não estou aqui propagando uma disseminação e um incentivo à violência doméstica, a coisas bizarras. Não. Mas mesmo diante de situações bizarras como a violência doméstica, você é livre. Você é livre para se defender, você é livre para, de alguma maneira, tentar ajudar seu marido. Você é livre e você pode e deve fazer isso. Na logoterapia, o sentido do casamento ele não é inventado, ele é encontrado. Então, a todo momento, é preciso que você faça essa pergunta para você. Qual é o sentido dessa situação? Como eu vou encontrar sentido nessa situação? O que vai fazer isso ter significado na minha vida? Não só um fazer por fazer, não só um silenciar por silenciar, nem um falar pelo falar, nem um beijar pelo beijar, nem um arrumar a comida pelo arrumar a comida, mas um para quê de tudo isso. E o amor sempre será a resposta. O matrimônio tem sentido porque ele passa a ser o amor visível de Deus na Terra. E esse sentido é o que vai sustentar todas as crises que vocês vão passar. Se você está passando ou se você já passou. Se você vai passar, saiba, é exatamente isso que vai sustentar. É esse sentido que vai sustentar as tuas melhores decisões quando as situações difíceis chegarem. Numa situação de crise, lembre-se, Cristo está dentro da sua casa e você pode chamá-lo para acompanhar você e dar sentido a todas as suas ações que vão levar à paz, à reconciliação, ao perdão, à alegria. Agora, eu quero te deixar um exercício. Pega um papel, uma caneta e escreva: qual é o sentido do meu matrimônio? Divida em 2 colunas e de um lado você coloca o que o catecismo revela sobre o matrimônio e no outro, o que na minha vida concreta dá sentido ao meu matrimônio hoje. Depois, respire fundo, posicione-se como uma verdadeira esposa e peça a Deus: Senhor, mostra-me onde eu posso encontrar e elevar o sentido dentro do meu casamento. Onde eu preciso mudar, onde eu preciso ser livre para levar o melhor para dentro do meu matrimônio. Como eu posso viver as situações difíceis de uma maneira a ser livre de colocar o melhor dentro da minha casa? Quais as atitudes eu preciso parar de fazer, Senhor? Quais as atitudes eu preciso parar de tomar, Senhor? Para que a vida volte a ter sentido, para que o meu matrimônio volte a ter sentido. E que atitudes eu preciso voltar a fazer ou começar a fazer no dia a dia para que eu tome o meu lugar de esposa e verdadeiramente encontre o sentido do meu casamento e seja livre para fazer o melhor que eu posso. Agora, vamos recapitular o que você aprendeu nessa aula? Primeiro, o Catecismo da Igreja Católica diz que o matrimônio é vocação, é fruto da vontade de Deus, é uma antecipação do casamento da alma humana com o seu Senhor. E Ele quer que nós sejamos fiéis, fecundos e santificadores. Na logoterapia, toda crise, todo sofrimento, toda dificuldade nos chama para um lugar de dar sentido, de encontrar a nossa melhor versão naquilo que nós podemos e devemos dar dentro do nosso casamento. Agora, para a gente encerrar essa aula, eu quero dizer para você, o seu matrimônio não é um acidente, não foi um erro.
é um chamado de Deus, um caminho de amor e santificação. Quando você redescobre o sentido do seu matrimônio, você redescobre também a esperança e a força para amar de novo. Você chegando até aqui, deixa nos comentários aquilo que mais fez sentido para você, o que mais foi novo para você e qual é a maior dificuldade que você tem dentro do seu matrimônio. Eu mesma vou ler todos os comentários e comentar. E quem sabe do seu comentário não saia um novo vídeo, para que você possa cada vez mais se tornar essa mulher forte, sábia, feminina, segundo o coração de Deus. Na próxima segunda-feira, nós vamos para uma aula terapêutica magnífica. Qual é o sentido de ser mulher? No quadro Mulheres em Busca de Sentido, nós vamos entender o que Deus quis para nós quando nos criou mulheres. Muito mais do que o que a gente sabe. Eu vou aprofundar com você qual é o sentido da sua existência, do seu feminino. Se você não curtiu esse vídeo ainda, você vai curtir agora, comentar aqui embaixo e compartilhar com aquelas amigas que você tem visto que estão em crise, que não sabem o que é o sacramento do matrimônio e que precisam desse conteúdo. Aqui embaixo você também tem o link do agendamento para a sua consulta terapêutica, se você entendeu que você precisa exatamente desse caminho de terapia para trabalhar sua vida conjugal. Vamos juntas? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.